nós vamos falar sobre a rede coletora de águas pluviais. A iniciativa de pavimentação das ruas das cidades europeias, com a finalidade de mantê-las limpas e alinhadas, a partir do final do século XII, tornou-se um marco inicial da retomada da construção de sistemas de drenagem pública de águas de escoamento superficial e o encanamento subterrâneo de águas servidas. Foi uma retomada porque houve um período de 1000 anos de estagnação na área de engenharia sanitária, provocada pela queda do Império Romano, momento conhecido como período medieval. As primeiras leis públicas notáveis de instalação, controle e uso de sistemas têm origem a partir do século XIV. A evolução dos conhecimentos científicos, principalmente na área de saúde pública, tornou imprescindível a necessidade de canalizar as vazões de esgoto de origem doméstica. Assim, a solução do problema foi canalizar os efluentes domésticos e industriais para as galerias de águas pluviais existentes, originando assim o denominado Sistema Unitário de Esgotos, onde todos os esgotos eram reunidos em uma só canalização e lançados nos rios e lagos receptores. Após criteriosos estudos e justificativas a fim de se construir galerias mais baratas, voltadas aos países de terceiro mundo, como o Brasil, foi adotado no final do século XIX um inédito sistema no qual eram coletadas e conduzidas às galerias, além das águas residuárias domésticas, apenas as vazões pluviais provenientes das áreas pavimentadas interiores dos lotes. Criava-se então o sistema separador parcial, cujo objetivo básico era reduzir os custos de implantação e, consequentemente, as tarifas a serem pagas pelos usuários. Finalmente, em 1879, o engenheiro George Waring foi contratado para projetar um sistema de esgotos para a cidade de Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, região relativamente pobre, praticamente incapaz de custear a implantação de um sistema convencional à época. Waring, então, projetou um sistema exclusivamente para a coleta e remoção das águas residuais domésticas, excluindo, portanto, as vazões pluviais no cálculo dos condutos. Estava criado, então, o sistema separador absoluto, cuja característica principal é ser constituído de uma rede coletora de esgotos sanitários e uma outra exclusiva para águas pluviais. Rapidamente, o sistema separador absoluto foi difundido-se pelo resto do mundo a partir das ideias de Waring e de suas publicações. No Brasil, destacou-se na divulgação do novo sistema Saturnino Brito, cujos estudos, trabalhos e sistemas reformados pelo mesmo fizeram com que, a partir de 1912, o separador absoluto passasse a ser adotado obrigatoriamente no país. Um projeto de galeria de águas pluviais deve se iniciar com o levantamento de dados sobre as condições do local onde o sistema será implantado. O traçado vai depender da infraestrutura existente e de possíveis projetos com interferência subterrânea. Por isso, é preciso contatar os órgãos públicos e empresas concessionárias para maiores informações do uso do solo no local, o qual se deve conhecer o tipo predominante para, por exemplo, saber se será preciso o uso de escoramento durante as escavações. Também se faz necessário o estudo do lençol freático, porque em determinados locais a escavação pode resultar no brotamento de água. O corpo receptor também deve ser considerado, pois caso o ponto considerado adequado para despejo não se encontre na via em estudo, a galeria deve ser estendida a jusante da mesma até esse ponto. No estudo do projeto, deve estar previsto que as obras para a instalação do sistema de drenagem podem resultar em alterações nas edificações do entorno. Por esse motivo, é importante que seja feita a vistoria dos imóveis nas faixas próximas às obras, registrando a atual situação por fotografias e laudos técnicos. Especial atenção deve ser dada a imóveis de interesse histórico. Em alguns casos, será necessário alterar o método de execução para evitar o comprometimento das estruturas de edificações do entorno ou tombadas pelo patrimônio histórico. A rede coletora de esgoto e de águas pluviais provenientes das águas da chuva são independentes, têm dimensões e destinos diferentes.
O material coletado na rede de esgoto é encaminhado à estação de tratamento de esgoto. Já a água coletada nas galerias de águas pluviais é destinada aos córregos da cidade. Por isso, a interligação entre as duas redes não é permitida. A ligação de esgoto na rede de drenagem traz prejuízos para a população e para o meio ambiente. Quando isso ocorre, a rede de drenagem lança o esgoto sem tratamento no mar, em rios e até mesmo nos lagos. Além disso, provoca mau cheiro nas vias públicas provenientes dos bairros. Já o lançamento indevido de água da chuva na rede coletora de esgoto pode causar extravasamentos, o retorno de esgoto nas residências e nos postos de visita, que dão acesso às redes de serviços subterrâneas. Isso ocorre porque a tubulação de esgoto foi dimensionada para receber somente esgoto e não suportar o volume do efluente doméstico misturado à água da chuva. Como não existe conexão entre as duas redes, os imóveis não podem canalizar a água da chuva para a rede de esgoto. Essa ligação é considerada clandestina. A água da chuva jogada irregularmente empurra esgoto para as ruas e para os mananciais que abastecem as cidades, quando a população faz a ligação de redes de esgoto na rede de drenagem. Normalmente, o planejamento urbano é realizado para a cidade ocupada pela população de média e alta renda, deixando de lado a gestão dos espaços onde se encontram populações menos favorecidas. Áreas mais periféricas, onde o crescimento populacional é maior, sofrem com problemas de invasão e ocupação de áreas de risco, como áreas com risco de enchentes e escorregamentos. Áreas perigosas, especialmente nas épocas chuvosas. Pode-se ver nessa figura uma situação comum em áreas urbanas, a ocupação de áreas de várzea, uma das causas de inundações urbanas. A ocupação do leito de inundação dos corpos d'água no meio urbano configura um dos maiores problemas de gestão de grandes cidades. As inundações são frequentes e a parcela da população que ocupa estas áreas se vê frequentemente afetada por essas enchentes e, ao mesmo tempo, não tem outra opção de moradia. A urbanização causa aumento das vazões máximas em até 7 vezes, devido ao aumento da capacidade de escoamento através de condutos e canais da impermeabilização do solo. Chuvas intensas fazem com que a capacidade dos sistemas de drenagem seja excedida, causando transbordamentos. A própria infraestrutura urbana instalada de forma desorganizada pode causar problemas na drenagem, obstruindo os caminhos do escoamento com obras de drenagem inadequadas, aterros, reduções na seção de escoamento, entre outros. Com a impermeabilização, há uma redução da infiltração no solo, o que aumenta os volumes de escoamento superficial e diminui a recarga de aquífero, o que pode prejudicar a disponibilidade futura de água. Além de todas estas causas, é preciso lembrar também que a gestão das águas pluviais urbanas no Brasil tem sido feita com base em um princípio equivocado. A drenagem deve retirar a água excedente o mais rápido possível do seu local de origem. Por isso, dentre as consequências desta abordagem, pode-se citar ilhas de calor, inundações a jusante, poluição difusa, redução do escoamento básico, erosão, assoreamento e desperdício dos recursos hídricos. Em países desenvolvidos, as inundações expressivas ocorridas nos últimos anos têm destacado a importância de uma abordagem integrada para combater e resolver problemas relacionados às enchentes urbanas. Isso indica a necessidade de se planejar o controle e prevenção de enchentes de acordo com as necessidades presentes, mas pensando também em adaptações que possam ser feitas para situações futuras. Além da integração interdisciplinar, é preciso que a gestão das águas pluviais urbanas seja feita de forma integrada no âmbito das instituições que se relacionam ao tema. Pavimentação, habitação, gestão de parques, saneamento, limpeza urbana, gestão de resíduos e uso e ocupação do solo são apenas alguns dos serviços municipais que influenciam ou são influenciados pela gestão de águas pluviais. Portanto, estes serviços devem conversar entre si para fazer uma gestão de águas pluviais urbanas adequada, sempre visando
o bem-estar social e a sustentabilidade ambiental.